vida e não morte. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Infelizmente, o Brasil está passando por essa situação de dar morte para as pessoas ao invés de vida, matar. Está, de fato, assinando um verdadeiro... legalizando o assassinato, na verdade, né? Legalizando o assassinato. Pode abaixar um pouquinho, Samuel. E é a palavra de Deus que tem que ser o seu guia, o meu guia. É a palavra de Deus que tem que nos guiar, porque Deus, ele é o autor da vida. Quem é o STF? Quem são aqueles ministros? Quem sou eu para dizer para uma pessoa que ela deve tirar aquele bebê de dentro do ventre dela? É um verdadeiro assassinato. Está sim, está legalizando o assassinato. E nós queremos ter vidas. Infelizmente, o STF, além de usurpar a competência dele, né? Porque quem legisla não é o STF. STF é um órgão executivo. O STF, ele deve julgar causas e não elaborar leis. Leis nascem no Congresso Nacional, nascem do Poder Legislativo. Eu me candidatei a deputada federal ano passado e sei muito bem o que faz um deputado. Conheço muito bem as câmaras legislativas. O Poder Legislativo elabora a lei, mas também fiscaliza. No âmbito do município, o vereador fiscaliza as contas do prefeito. Nós não estamos vendo isso acontecer aqui na Zona Oeste. Infelizmente, os vereadores não estão fiscalizando as contas do nosso prefeito. E olha que tem muita coisa errada. Tem muito dinheiro sendo gasto de forma errada. Tá se gastando dinheiro de forma errada. Eu convoco você, vereador da Zona Oeste, para que explique para a população qual é a função do vereador, o que deve fazer um vereador. Ele deve fiscalizar as contas da prefeitura e elaborar leis. Mas os vereadores aqui na Zona Oeste, nós sabemos, eles colocam faixas em praças, eles colocam pessoas com as camisetas nas praças, nas limpezas, para dar a entender para a população que ele está fazendo aquele tipo de serviço, aquele tipo de obra. E a Zona Oeste não vai mais ficar... Se depender de mim, a Zona Oeste não vai mais ficar enganada. Obrigada a você que entrou aqui. Obrigada a você que tem acompanhado todo o meu trabalho. Obrigada a você, Raimundo, um abraço. Paulo Sena, um abraço para vocês. Muito obrigada a você que está aqui nessa live. Nós sabemos que a Zona Oeste está abandonada. Nós sabemos muito bem essa questão do anel viário. O prefeito endividou o município, 298 milhões de empréstimo, endividou o nosso município. E hoje eu fiquei com muita pena da população. Eu hoje estive do outro lado de Campo Grande, no West Shopping, e depois eu tive que pegar ali a Barcelos Domingos. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde, filas enormes de pessoas dependendo do transporte público. Senhores vereadores, senhor prefeito, eu tô no canal também no YouTube, por isso que eu tô olhando para aquela câmera ali. A Zona Oeste precisa de transporte público. Eu fico imaginando, esse anel viário é para quem tem carro, e mesmo assim não vai desafogar. O dinheiro gasto com esse anel viário poderia-se muito bem construir locais para que os ônibus pudessem estacionar e também transitar. Coloca mais ônibus na Zona Oeste, melhora o serviço de trem, constrói o metrô, por que não? O VLT, por que não? Uma população sofrida há anos, não são 20 nem 30. A população da Zona Oeste sofre há mais, desde quando eu me conheço como gente. E olha que isso tem tempo, hein? É muito tempo, a Zona Oeste está muito sofrida. E nós vamos começar aqui com uma história, né, que eu sou cristã. Se você não comunga dos mesmos valores que eu, se você não comunga dos valores cristãos, essa live não é para você. Você não precisa ficar aqui, mas você pode comentar. Se você é a favor ou se você é contra o assassinato de crianças. Se o Estado quisesse, de fato, proteger as mulheres, o Estado iria elaborar políticas públicas para as mulheres, para que as mulheres pudessem cuidar da sua saúde. E iria incentivar as mulheres a denunciar os homens que são maus, aqueles homens que são violentos, né?
os estupradores, as mulheres iriam ter uma proteção do governo para denunciar esses homens. Mas, infelizmente, o que o STF tem feito? Primeiro, que não é competência do STF. A competência legislativa é do Congresso Nacional. É ali que nascem as leis. É ali que as leis são votadas, porque tem que ter uma câmara temática. Tem que ter vários profissionais ali para saber se essa lei ela é uma lei benéfica para a população ou é uma lei que vai prejudicar a população. Então, mulheres, se o STF quisesse te proteger, ele não ia incentivar você a fazer o aborto. Porque quando ele legaliza o aborto, ele está dizendo, pode sim fazer o aborto. E aí o seu útero pode ser furado, substâncias podem ficar dentro de você, podem esquecer aparelhos ou instrumentos dentro de você. E quantas mulheres nós conhecemos que morrem porque vão fazer o aborto? Imagina então legalizando. Então está legalizando, na verdade, no Brasil, está legalizando o assassinato de mulheres. Infelizmente, a ministra Rosa Weber, ela vai se aposentar, né? Ela vai se aposentar, mas ela deixou lá o voto dela. Ela votou a favor. E se você fizer um estudo com os países que legalizaram o aborto, esses países, infelizmente, eles vão rever essa situação, porque não ajudou as mulheres. Aliás, os países que liberaram as drogas também. As drogas que são liberadas, por exemplo, na Dinamarca, Nova York, os locais que liberaram as drogas vão rever essa situação, porque estão matando as pessoas. E um político não deve matar pessoas, um político deve dar vida para as pessoas. Eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se o meu convidado já está pedindo para entrar aqui nessa live. Silvério, bem-vindo. Dreve está sempre por aqui. Muito bem-vindo. E é por causa de vocês que eu estou aqui fazendo essa live, gravando pelo meu bairro, por Campo Grande, me envolvendo com os problemas do meu bairro, escutando as pessoas do meu bairro, porque se você apenas mora num bairro e você lava suas mãos, você vai ser vítima do seu descaso. Porque quando chover, você não vai conseguir sair de casa, quando chover você não vai ter luz, quando estourar, de repente, uma tubulação, você vai ficar sem água, então você precisa sim. Infelizmente, como nós não temos governantes, nós voltamos em pessoas para nos representar. Como nós estamos abandonados na Zona Oeste, como nós não temos governantes, não temos líderes efetivos, nós precisamos nos envolver com os problemas do nosso bairro e cobrar da prefeitura, sim, vida digna. E eu queria compartilhar com vocês aqui, o Samuel vai estar projetando, ele está projetando ali na tela um feto. É lamentável que o STF diga que são 12 semanas, que com 12 semanas você pode abortar. E da onde é que saiu 12 semanas? Por que não 7 semanas? Por que não 12 semanas, não? Por que não 9 semanas? Por que não 7 semanas? Por que que o STF decidiu por 12 semanas? Será que ele pensou que em 12 semanas não teria vida? Então, vou voltar na tela. O Samuel projetou aqui para vocês um feto. Lamentável, ele tem vida. Desde o momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, já se forma ali a vida. Bota o vídeo aí rapidinho, Samuel, da fecundação. Você consegue projetar o vídeo da fecundação? Enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui da minha linda caneca da bancada feminina, servido. Para o STF, com 12 semanas a mulher pode abortar. Será que pensaram que com 12 semanas não há vida? E eu lamento em saber que o STF não entende o que é de fato vida. O vídeo está passando? Mas eu não estou vendo. Não passa na tela? Consegue? Porque eu teria que explicar. Você consegue colocar aqui na tela? O vídeo está passando nesse momento aí da fecundação, na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo, já há sim. Ele encontrou ali, já tem vida, já está gerando vida ali. Então, infelizmente, para o STF, não há vida. E o que é mais importante? São dois direitos aí que está em conflito de interesses, na verdade, né? Ele diz que defende a mulher. E quem defende
a prática do não aborto, né? Quem é contra o aborto está defendendo quem é criança, não. Eu defendo tanto a criança quanto a mulher. Essa mulher, se ela estiver grávida, ela precisa de proteção, ela precisa de um amparo do Estado para que ela possa gerar essa criança. E se você está grávida, se você está numa gravidez indesejada, você pode sim pedir ajuda do Estado. Você pode depois doar essa criança, porque Deus ele é capaz de apagar tudo da sua mente. Porque quando você mata uma criança, quando você comete um aborto, você está cometendo um pecado muito grande contra Deus. Eu nem vou falar do crime, né? Porque o STF está tentando descriminalizar o crime. Mas a prática do aborto, de acordo com a Bíblia, que é o princípio que eu sigo, né? Ele colocou um vídeo ali agora, é pecado. Você está matando uma vida. Você está matando... Deus, ele concebeu. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a teoria da concepção também, que é um direito garantido na Constituição. Então, nesse vídeo, consegue soltar o vídeo aí, ô Samuel? Me ajuda aqui. Olha, eu não sei se está aparecendo para você aí na tela, no canal, no YouTube, que eu tô no Insta e também no canal. E a gente tem ali um óvulo, né? Da mulher, logicamente, né? E aí a gente tem também ali os espermatozoides que vão penetrar nesse óvulo. E no momento em que penetra, olha, no momento em que penetra, vai ali... vai se formar essa barreira e ali já começa o processo da multiplicação. Esse processo aí da multiplicação já começa a vida aí, né? A partir do momento que o óvulo penetrou ali, que o espermatozoide penetrou no óvulo, perdão, já tem ali o início da vida. Deus é perfeito, né? Deus, ele é perfeito, o início da vida ali. Maravilhoso. Pode tirar esse vídeo e eu vou pedir para você... O meu convidado não tá aqui, que seria o Fabinho de Cabo Frio. Eu vou pedir para que você coloque aí a passagem de Raabe, né? Josué 4, se você tem Bíblia em casa, Josué 4, versículo 9. Você consegue projetar? Josué 4, versículo 9. Depois a gente vai ver o 10. Tá, mas eu queria ler. Você consegue tirar esse vídeo? Vê se você consegue tirar. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Eu tô aqui no estúdio. Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Ele não vai fazer o Pix. Você consegue projetar? Você consegue projetar na tela? Já tá, pessoal, já. Aí, tá igual. Tá pode tirar aí, pode tirar o... Pode tirar. Então, Josué 4. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apresentou-se o povo e passou. E aí, o 17 agora. O 18. Vamos ver aí o 18. É Juízes, hein? Eu acho que não é Josué, não. Eu te falei Josué? Eu não falei Juízes, não? Não. Quatro. Se você tem Bíblia em casa, nada de pressa. O meu convidado não entrou aqui. Não é Juízes. Vê se não é Juízes. Não é Josué, não, perdão. Perdão. Quem sabe faz ao vivo, Josué. Seria um outro estudo. Sim, é Juízes, tá, Samuel? Juízes 4, 9. E disse ela, quem? Eu tô falando de Raabe. Eu tô falando de Raabe. E quem foi Raabe? Uma prostituta resgatada pelo Senhor da Bíblia. Então, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha... Bom, enfim...
Agora eu me confundi aqui, hein? Eu tinha separado a passagem certinha, que não é nenhuma das duas aqui. Na verdade, eu quero falar de Raabe. Vamos falar de Raabe aqui. Eu tinha separado 2 versículos aqui e eu não estou lembrando aqui exatamente quais eram esses versículos. Samuel! Gente, não é o Samuel da Bíblia, não. É o Samuel aqui do estúdio Adorarte, que me dá aqui um suporte para eu fazer as minhas lives. Então, Raabe, já te dei o telefone? Raabe era uma prostituta, né? E o que ela fez? Ela acreditou. Ela acreditou na promessa do Senhor, na promessa do que falaram para ela. Ela acreditou na proteção de Deus sobre a vida dela. E ela ficou alegre, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas que alegria é essa? Por que você tem essa alegria? Que alegria é essa que você tem? E aí eu quero chamar a sua atenção agora, ver se de fato, né, você confia no Senhor, ver se de fato o que está ali é verdade. Você pode conferir, você pode abrir a sua Bíblia e você pode ver se de fato o que está ali é verdade e se aconteceu. Você pode ver experiências que aconteceram na Bíblia, coisas onde Deus agiu e libertou o povo aí de grande sofrimento. Então, o que ela fez? Né? Teve ali uma oração e ela recebeu a promessa de que ela seria resgatada. Então, Deus nos dá sabedoria espiritual também. Ele nos dá sabedoria para que possamos orar e clamar. Eu tenho clamado muito pelos problemas do meu bairro, eu tenho clamado muito pelos líderes do meu município, porque, eu vou repetir aqui, o nosso município não está não está tendo atenção. Muitas coisas estão acontecendo no nosso município, muitas coisas estão acontecendo no nosso bairro e infelizmente as pessoas estão abandonando, deixando a cidade, indo morar até em outros estados ou em outros países, ao invés de abraçar a causa e ajudar o nosso município a sair desse estado lastimável em que ele se encontra. Josué 2, sim, Josué 2, agora sim, Josué 2, 8. Aí Raabe está falando com os espias, Josué 2. E eu estava aqui lendo uma outra passagem, porque eu até anotei, mas seria uma outra live. É um outro estudo. Então, Josué 2, ela está falando aqui com os espias. No versículo 8, ela diz exatamente, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, ou seja, ela ajudou os espias, escondeu os espias no telhado para que eles não fossem mortos. E o que aconteceu? E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, ela falando para eles, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então estava para acontecer uma grande destruição naquele local. E ela também seria destruída, mas ela acreditou na promessa desses espias. E aí no versículo 10 diz o seguinte, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar. Saieis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruísteis. No 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Era muito triste, a destruição estava acontecendo ali e ninguém mais há ânimo algum. Em ninguém mais há ânimo algum. E é assim que está a nossa cidade. As pessoas estão na nossa cidade do Rio de Janeiro desanimadas. Eu saio todos os dias, eu tenho conversado com pessoas nos shoppings, supermercado, escolas, filas de banco, as pessoas estão desanimadas, estão desacreditadas. Aí me veio essa passagem de Raabe, não tem mais esperança. E o que a gente vai fazer? A gente vai se apegar na palavra de Deus para que a gente possa ajudar o nosso município, ajudar a nossa cidade. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E aí, você está com o coração desmaiado? Deixa aqui nos comentários. Olha, não se esquece de curtir essa live, de comentar essa live, de depois compartilhar essa live. Se você entrou e saiu, você pode depois curtir, você pode mandar essa live para alguém. Olha, e vê se você já se inscreveu no meu canal.
Samuel, que é o meu, o meu assistente aqui de mídia, ele vai estar colocando aí para que você possa se inscrever, porque às vezes você pensa que está inscrito, mas às vezes sai ali a inscrição, eu não sei o que acontece, e você pensa que está inscrito e você não está inscrito. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Nessa linda caneca aqui da bancada feminina que eu ganhei no curso aqui do Instituto Dankemo, que é um curso que prepara mulheres para a política. Então vamos lá no 12. Agora, pois, eu estou lendo 2 Josué, capítulo 2, estou no versículo 12. Agora, pois, jurai-me, ela pedindo, Raabe pedindo, porque ela ia ser destruída. Uma prostituta na Bíblia que foi resgatada. Ela escondeu 2 espias, porque a cidade ia ser destruída, e ela está pedindo para que eles jurem a ela que ela seria salva, que ela será salva. Jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Ela não orou só por ela, ela também pediu pelo pai. E quando você vai à igreja, você ora só por você? Logicamente, nós temos que orar por nós. Mas a palavra de Deus diz, se você pegar a oração do Pai Nosso, olha só, é Pai Nosso. Então você não pode orar só por você. Raabe disse, na casa do meu pai. Você deve orar também pelos seus irmãos, você deve orar também pelos seus amigos, você deve orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelo seu chefe, como Raabe fez. Ela disse, não só a mim, mas também ao meu pai, e dai-me um sinal certo. O sinal dela foi colocar aquele lenço vermelho, como está aqui na palavra, ali na porta da casa dela. E para nós, para você, qual é o sinal? Ó, é vida, da cor aqui da minha unha. É o sangue de Jesus. O sinal para nós é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o sinal para nós. Esse é o sinal que o Pai deu para nós, para que pudéssemos ser salvos e também ajudar na salvação da nossa família. E aí, dai-me um sinal certo. Aí no 13, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe. Ela pediu pelo pai e pela mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, e a minha mãe, a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então ela está pedindo para livrar a família dela e a vida dela também da morte. E assim aconteceu. Ali houve uma grande destruição e Raabe não foi destruída. Isso pode acontecer com você. Então Deus, ele nos dá sabedoria. Nessa conversa que ela teve com os espias, ela prova que Deus, de fato, se preocupa com a nossa vida. Essa Raabe, que eu estou dizendo na Bíblia, que você pode conferir aí em Josué 2, ela morava em Jericó e ela seria destruída. Se você está passando por essa situação, acha que vai ser destruído também, você pode clamar, você pode orar, inclusive agora nesse momento. Você pode clamar a Deus, você pode orar, que Deus, ele virá sim com o socorro de acordo com o que ele acha que deve dar o socorro. E aí, eles estavam desanimados. A população ali, aquele povo estava desanimado. A população do Rio de Janeiro está muito desanimada, porque a violência no Rio de Janeiro está demais. Domingo nós tivemos o sequestro da deputada Lucinha, ela deu o depoimento dela na Câmara ali na Alerj, né? Ela deu ali o depoimento, como isso aconteceu. Infelizmente, a questão da segurança também no Rio de Janeiro está muito falha e as pessoas estão ficando muito desanimadas. E isso aconteceu com ela. Ela estava falando do desânimo do povo. Então ela decidiu fazer algo diferente. E você hoje pode também fazer algo diferente. O que você pode fazer hoje? Você pode fazer o que Raabe fez. Você pode orar. Como você está hoje? Deixa aqui nos comentários. Como é que você está hoje? Se você não quiser comentar, você pode me chamar. Eu estou também no Instagram. Além de eu estar aqui no canal do YouTube, no meu canal, eu também estou no Instagram aqui ao vivo. Você pode me chamar no direct que eu respondo, eu te ajudo, inclusive a ler a Bíblia. Então, como é que você está hoje? Então, final de ano está chegando. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão doentes.
E aí você fica assim, você fica desanimado, você fica com medo de até morar no bairro que você mora por conta da insegurança. Nós estamos num local onde não há segurança, a Zona Oeste está de fato muito abandonada, e aí a gente tem que pensar nas coisas que nós precisamos fazer. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que Raabe fez? Ela achava que não tinha mais jeito, ela achava que ela ia ser destruída, mas o que ela fez? Ela orou, esses espias chegaram até ela e ela foi salva. E você pode fazer a mesma coisa. Deus ouviu Raabe, porque Deus tem poder para quebrar cadeias. Deus tem poder para abrir portas aonde não tem nenhuma condição de abrir portas. Em locais aonde paredes, né? Se você estiver num local ali aonde não há porta nem janela, Deus tem esse poder. Literalmente falando, Deus abre portas de emprego, Deus abre portas sim em hospitais, Ele envia médicos para cuidar da sua família. Agora, ela pediu por misericórdia. E é isso que você deve fazer. Eu não sei se você está numa situação dessa e se você está pedindo por misericórdia. É interessante, ela não foi egoísta. Ela não pediu só por ela. Ela também, como eu li aqui, ela pediu pelos pais, ela pediu pelas irmãs e ela pediu pelos irmãos. Para que? Livrá-los da morte. E o Rio de Janeiro está precisando dessa oração. As pessoas estão morrendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está precisando desse tipo de oração. E aí a gente tem que estar clamando todos os dias, tem que estar orando para que o nosso Rio de Janeiro tenha uma atenção, né, um renovo, inclusive nos governantes, para que as pessoas possam ter vida. E eu comecei essa live falando de vida e não de legalização de assassinato. A morte está sendo legalizada pelo STF com essa legalização do aborto. E aí você em casa, por quem você está orando? Você está clamando por quem? Eu hoje orei por 3 pessoas. E você? Por quem você está orando? Você está orando pelo seu filho? Está orando pelo seu marido? Está orando pela sua sogra? Eu sou sogra também, né? E eu creio que a minha nora ora por mim. Isso é muito bom, saber que eu recebo oração aí da minha nora. Ela pediu um sinal e ela colocou um pano vermelho ali na casa dela e a casa dela não foi destruída. E para nós, o sangue de Jesus é o nosso sinal. Então, nós temos um Deus, sim, que nos ouve e Deus vai ouvir a sua oração. Nossa oração é uma arma secreta. E você pode orar no seu quarto, você pode orar no seu trabalho, no horário do almoço. Então, você não precisa estar num lugar específico, porque a oração, ela nos dá poder. Esse poder, logicamente, vem do alto. Então, esse poder para quê? Para que eu quero poder? Para ajudar a libertar pessoas, para curar pessoas. Quantas pessoas têm doença e são curadas através da oração, do tratamento e também da oração? Então, você tem que ser sábio como Raabe foi sábia. Davi pediu o quê? Não retire de mim o teu espírito. Davi fez esse tipo de pedido a Deus, né? Ele queria ter o Espírito Santo de Deus com ele. Ele fez esse pedido. Uma oração muito bela também, uma oração que foi atendida, foi a oração de Salomão. Então, Davi com esse pedido a Deus para que não fosse tirado dele o espírito. E também Salomão, que fez uma oração pedindo o quê? Riqueza? Não. Ele pediu sabedoria. E não adianta eu ser uma operadora do direito, conhecer bem a Constituição, conhecer bem o Código Civil, conhecer bem o Código Penal, conhecer bem a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, e não ter sabedoria na hora de aplicar. É necessário eu também ter sabedoria. E a Bíblia diz que se você pedir, Deus te dá sabedoria. E é isso que eu tenho pedido todos os dias, que Deus possa me dar sabedoria para que eu possa aplicar a sabedoria aí nos meus processos, né, quando eu ajudo a pessoa. Então, peça como eles pediram, peça como Raabe pediu. E aí a gente pode, sim, no final dessa live, eu vou estar orando com vocês e eu vou pedir pela minha mãe, na verdade, pela minha família, pelo desemprego e também para que a violência aqui no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, cesse. Nosso estado está muito violento. E voltando aqui um pouquinho agora, lá na questão do aborto, vou pedir para que o Samuel já projetou aqui um vídeo, mas ele tem outra imagem aí? Essa imagem do coração. E existem 2 teorias
que fala sobre a questão da vida e do direito do nascituro, do direito do bebê, do direito da criança. Existem duas teorias, ali já há vida. Eu já falei sobre o conflito, tanto da mulher quanto do homem, né? Do bebê, já falei desse conflito de interesse. Você quer, o STF, na verdade, está querendo proteger a mulher, provocando o assassinato. Então, através do assassinato, através da morte desses bebês, o STF acha que está protegendo as mulheres. Deixa eu saudar aqui quem entrou e saiu, não pôde ficar. Nice 56, obrigada, vou acenar para você. Flávio, obrigada. Pereira Gomes, obrigada. Monique Meneghini, minha sobrinha, um beijo para você. Zineide, obrigada. Silvério Martins, que pedala comigo. Edete, Dreve Siqueira, Raimundo, Paulo Sena. Muito obrigada a você que entrou aqui, você que está curtindo essa live, você que curtiu, você que vai comentar ou comentou e você que compartilhou. E olha só, já é meu seguidor? Tem que me seguir, hein? Você tem que me ajudar me seguindo, porque quando você me segue, ou quando você curte, ou quando você se inscreve no meu canal, e você pode disparar também os coraçõezinhos, você diz para as redes sociais, o Instagram entende que é um assunto relevante. E eu estou aqui dizendo não para o aborto. E ele vai projetar ali a primeira teoria que eu vou explicar para vocês. Tem um quadrinho aí, tem um quadrinho que eu passei para você. Primeiro do artigo 2º do Código Civil. Olha o que diz o artigo 2º do Código Civil, que o STF não está prestando muita atenção. O artigo 2º do Código Civil diz o quê? Olha só, artigo 2º do Código Civil. Uma operadora do direito tem que saber isso. Cadê a OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil, que não se levanta, que não se manifesta contra essa atitude do STF de legalizar o assassinato. Não está legalizando o aborto, não. Está legalizando o assassinato de crianças. O primeiro, volta lá, Samuel. A personalidade civil da pessoa, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento. Então, eu acho que o STF entendeu isso. Só vai ter personalidade quando nascer. Tudo bem, nós vamos chegar lá. Com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E a concepção eu mostrei no início dessa live. Quando o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, ali já começa a vida. Então o próprio Código Civil já estabelece que há direitos do nascituro. Ele está dentro do ventre da mãe e ele já tem o direito, principalmente o direito à vida. Pode passar o segundo. E aí nós temos ali, ó, artigo 2º do Código Civil. O nascituro possui personalidade? O nascituro pode adquirir direitos na ordem civil. Sim, o nascituro possui personalidade e o nascituro pode adquirir direitos na ordem civil. E nós vamos ver que teoria defende isso. Pode passar o outro. Então, olha só, conceito de nascituro. Pessoa. O que seria a pessoa? É o ser humano nascido com vida. Natimorto é o ser que saiu sem vida do ventre materno. Nascituro é o ser já concebido, mas que ainda está no ventre materno. Então, o nascituro seria quem? Esse que o STF está querendo matar, porque ele ainda está dentro do ventre materno. É o ser já concebido, mas que ainda está no ventre materno. E, infelizmente, eu não sei de onde que o STF tirou aí, nessa ADPF, que foi proposta pelo PSOL. Pessoal do partido, desse partido. Um político, ele dá vida para as pessoas, ele não dá morte. É o meu apelo para esse partido que propôs essa DPF aí e o STF está julgando. Então, dentro do ventre já há vida sim. Inclusive, a criança dentro do ventre, ela sente se você mexer com ela, se você passar a mão, ela conversa ali com você, chutando você consegue sentir essa criança ali. Então, eu, Norli Carline, sou completamente contra o aborto, inclusive em caso de estupro, porque você pode gerar essa criança. Deus pode apagar isso da sua memória, você pode doar depois essa criança. Quantos pais, quantas mães, na verdade, querem engravidar e não conseguem? E quem é que concebe a vida? É Deus.
E o próprio Código Civil defende os direitos desde a concepção. Então, quem é o STF? Quem sou eu para assassinar uma criança dessa? Há, logicamente, alguns casos que são dificílimos, mas para tudo tem um jeito. Porque se Deus ele concebeu a vida, eu creio que ele também vai ajudar para que essa vida seja mantida, para que essa criança possa nascer com saúde e, quem sabe, ser alguém que vai ajudar o nosso país. Quem sabe? Mas o STF está legalizando isso. Esse é o terceiro? É o terceiro slide? Não, tem que ser o terceiro. Quarto, tá. Então, a gente tem a teoria concepcionista. Não, então passa. Passa. Aumenta um pouquinho aí a tela, como você aumentou, que é a teoria concepcionista, né? O nascituro já teria direitos nessa teoria, o nascituro já teria direitos desde, vou virar um pouquinho aqui para vocês, olha, a tela ali sendo projetada. O nascituro já teria direito desde o momento da concepção. Lembra que concepção tem vários versículos na Bíblia que fala sobre conceder a vida, né? Somente alguns efeitos desses direitos é que estariam aguardando ele nascer com vida. E, em especial, os direitos patrimoniais, materiais, como propriedade e herança. Essa seria a teoria concepcionista, falando aí dos direitos do nascituro. Para essa teoria, o nascituro adquire a personalidade desde a concepção, como eu havia falado, desde a concepção. Agora vamos ver a outra teoria, para a gente fazer uma comparação. Pode passar, o Samuel, pode passar. Nós temos aqui agora essa teoria. Não, aí você apoia, que é a teoria naturalista. Tem a teoria naturalista, que eu te mandei. Vê se você consegue achar aí. Achou. Enquanto ele acha, você dá um like, você curte, você compartilha essa live. Eu estou falando aqui dessa atrocidade do STF está legalizando o assassinato através da legalização do aborto. Mulheres, se você precisa de fato de proteção, não é fazendo um aborto que você vai ter essa proteção. Se o STF estivesse preocupado com você, mulher, ele iria incentivar os estados, os municípios a elaborar políticas públicas para proteger você, mulher, e não fazer com que você cometa um assassinato, colocando em risco a sua vida, porque a mulher também corre risco quando ela pratica o aborto, como eu disse aqui. O útero pode ser perfurado, substâncias podem ser esquecidas dentro do seu útero e outras coisas podem acontecer com você, mulher. Então, reveja esse conceito, reveja essa atitude aí que o STF está tentando fazer com os brasileiros. Eu acredito que o Brasil tem força suficiente para combater isso e não legalizar o assassinato de crianças, que seria o aborto. Achou? Conseguiu achar? A Raabe, grande mulher. Ele está tentando aqui. E eu tenho que olhar para essa tela do canal, tenho que olhar para essa tela aqui do meu Instagram. Aumenta um pouquinho. Então, eu falei sobre a teoria, a teoria anterior, né, da concepção. E a gente tem a teoria natalista. Essa teoria, ela defende aí, né, o feto que nasce com vida. Se ele nasce com vida, vai ter direitos. O nascituro, para essa teoria, é desde o ventre materno, já é considerado. E o natimorto ali sem vida. Então, essa teoria naturalista, se nasceu com vida, adquire, então, esse bebê adquire personalidade, está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. Agora, se esse bebezinho ainda está no ventre materno, ele, para essa teoria, não teria personalidade e não está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. Então, a gente vê aí uma diferença entre essas duas teorias, né? A primeira que eu falei e essa. E natimorto, para essa teoria,
que nasce aí sem vida, né? Deixa o ventre da mulher sem vida. Ele não adquiriu nenhuma personalidade, não adquiriu direitos e deveres na ordem civil. Volta na outra teoria lá, a teoria da concepção, que é o outro quadro. Só vai adquirir direitos se nascer, personalidade se nascer com vida. E aí a gente tem a teoria da concepção, e você pode ver aí, fecha mais um pouquinho, teoria concepcionista, né? O nascituro, ele adquire a personalidade desde a concepção. E qual teoria você iria defender? Você fica com a teoria anterior ou essa teoria concepcionista? O nascituro já teria direitos desde o momento da concepção. Então, uma vez concebido no ventre materno, ele já teria direito. Somente alguns efeitos desse direito é que estariam aguardando ele nascer com vida. Em especial, os direitos patrimoniais, materiais, como propriedade e herança. É isso. Então, a minha posição é essa. É lamentável que o STF esteja legalizando o assassinato de crianças com essa DPF proposta pelo PSOL, que está sendo objeto, né, de discussão no plenário ali, no STF. Infelizmente, é um tema que entristece muito, eu acho que os cristãos e também parte da população brasileira que, embora não seja cristã, mas eu creio que é a favor da vida. E nós somos sim a favor da vida, pela vida e não pelo assassinato, não pela morte. Porque afinal nós estamos descumprindo preceitos bíblicos. A palavra de Deus diz que Ele é que dá vida, só Ele que tem capacidade de tirar e dar a vida. E agora eu vou fazer com você aqui, na verdade essa live seria para tirar dúvidas sua em relação aos casamentos. Eu faço casamentos aonde você quiser. Na verdade, eu celebro o casamento juntamente com a ajuda de um pastor ou de um presbítero ou de um padre, de quem você escolher, independente da sua religião. Então você pode estar celebrando o seu casamento e não precisa ficar na fila nos cartórios. Você não precisa esperar o cartório marcar aquela data para que você vá lá celebrar o seu casamento. Você pode celebrar o seu casamento aonde você quiser. E aí, como é que eu faço isso? Você vai me chamar aqui no direct. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, quanto tempo que já tem essa live, Samuel. Já tem 40 minutos. E vou aqui falar um pouquinho sobre esses casamentos, né? Muitos casais querendo casar, querendo acertar a sua vida conjugal, né? A sua vida civil, casais que já estão morando juntos. E essa ideia do casamento nasceu exatamente depois que eu me candidatei a deputada federal pelo PMB aqui no Rio de Janeiro. E conversando com muitas famílias, frequentando igrejas também, eu vi a necessidade das pessoas, a dificuldade, na verdade, das pessoas acertarem a sua vida conjugal. E aí nasceu essa ideia aí dos casamentos comunitários, que na verdade eles na verdade têm acontecido de forma individual. É um casamento comunitário que também é coletivo, né? Comunitário, e pode acontecer de forma individual ou coletiva. Comunitário, porque ele atende a essa população, né, a comunidade que não pode pagar os emolumentos para emissão da certidão de casamento. E aqui, infelizmente, em Campo Grande, nós temos apenas uma RCPN. O que é a RCPN? É onde você faz o registro civil de pessoas naturais. Que registro civil é esse? Nascimento, óbito ou casamento. Você vai ali para dizer qual é o seu estado civil, né? Se você é viúvo, se você é casado. Então, aqui em Campo Grande, esse cartório, ele está muito cheio, ele está muito assoberbado de pedidos de casamento. Então, se você não quer esperar para casar lá, se você não quer casar apenas no cartório, fazer aquele casamento civil no cartório, que está demorando muito, você não precisa esperar para casar lá. Porque você vai ficar no sol, você vai ficar na chuva, você vai ter que aguardar eles marcarem uma data. Você pode dar entrada na documentação e celebrar o seu casamento
comigo, celebrante, aonde você quiser, contando a sua história, falando aí da história de como você conheceu o seu noivo ou a sua noiva. Você pode celebrar numa praia, você pode celebrar numa pizzaria, você pode celebrar na sua casa, você pode celebrar num shopping, você pode fazer essa celebração aonde você quiser. De preferência, numa igreja. Você pode celebrar o seu casamento numa igreja também. E aí, como é que eu faço? Você vai dar entrada na documentação e depois que você tiver com a permissão para celebrar, nós vamos marcar essa celebração. E é isso. E se você tiver dúvidas em relação à documentação que você tem que entregar, esse casamento, já vou dizendo aqui para vocês, ele é com essa isenção. Ou seja, tem a gratuidade. Você não vai pagar aquela taxa, se eu não me engano, está R$ 1.380. Você não vai pagar essa taxa para que você possa estar habilitado para celebrar o seu casamento onde você quiser. E aí eu estou ajudando essas pessoas. Então você não paga esse valor. É fácil fazer esse processo para que você possa ter essa gratuidade. A maior dificuldade dos nubentes, a maior dificuldade dos noivos é exatamente em relação à conta de luz, a comprovante de residência, porque muitos casais já moram juntos e às vezes a esposa não tem um comprovante de residência. E aí como é que eu faço? E aí a gente tem um modelo para que você possa declarar, você homem, noivo, que a sua noiva, a sua futura esposa, ela já vive com você. Porque quando você chegar no cartório, ele vai pedir para que você declare de próprio punho, às vezes você erra alguma coisa. Então eu dou toda essa ajuda, dou toda essa assistência para que você possa estar preparando o seu processo. E aí precisa ter cópia da identidade do CPF, a certidão de nascimento dos noivos que são solteiros. Precisa fazer uma segunda via? Não. Se ela estiver em bom estado, não tem problema, você pode usar essa certidão. E aí também tem uma documentação que você precisa apresentar para obter ali a gratuidade, não precisar pagar para emissão da certidão sua aí de casamento. E muitas pessoas confundem, muitas pessoas falam assim, mas eu só quero casar no civil. Tudo bem, você vai casar só no civil, porque o casamento ele é um casamento religioso com efeito civil. A diferença é que você não vai ficar dependendo do cartório para celebrar o seu casamento. É isso, então a gente falou um pouquinho sobre a esperança, né, do Rio de Janeiro. Mostrei aqui a história de Raabe, que ela não perdeu a esperança, ela acreditou e ela não foi egoísta, ela não pediu só por ela, então ela usou uma ferramenta poderosíssima, que foi a oração. Eu espero que você faça o mesmo, que você possa usar a oração e leia o capítulo 2. Foi o capítulo 2 de Josué, ou foi Juízes? Agora eu não lembro. Samuel acho que não está aqui me ajudando. Samuel não está aqui. Olha aqui as minhas anotações. Josué 2:8. Não deixa de ler esse capítulo. Ore pela sua família. Ore pelas pessoas que você ama. E a gente falou um pouquinho também, né? Eu pude falar um pouquinho sobre a minha posição em relação aqui ao aborto. E muitas pessoas entraram aqui. Vitorino, você está devendo uma live para mim, hein? Vou marcar. Sandra também entrou aqui. Henrique, Ulisses Gonçalves, o Cacá, Joel, Valdinei, Federic, que eu acho que é um fake. Ele até pediu aqui, falou comigo no direct, mas eu acho que é um fake porque tem pouquíssimos seguidores. E muitas pessoas que agora não tá dando para eu ler aqui entraram nessa live e eu quero agradecer a você. Falei um pouquinho então da minha posição em relação ao aborto, né? Essa atrocidade que o STF está cometendo, um verdadeiro assassinato legalizado aí das nossas de crianças, colocando mais em risco aí a vida da mulher. E também falei um pouquinho sobre os casamentos comunitários que podem acontecer de forma coletiva ou de forma individual. E é isso, eu sou Normi Carline, moro na Zona Oeste. Você não pode deixar de curtir essa live, você não pode deixar de me seguir aqui no Instagram, você também não pode deixar de ser de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, porque as redes sociais vão entender. Vini, obrigada, tá dando aqui os parabéns. As redes sociais vão entender que é um assunto relevante. Eu estou abraçando
as causas da Zona Oeste. Eu estou, sim, lendo os pareceres do Ministério Público, já que os vereadores não vêm a público, ler esses pareceres do Ministério Público, e serão as minhas próximas lives. E vamos ver o que o prefeito está fazendo com o dinheiro público aqui no município do Rio de Janeiro, já que os vereadores não vêm a público falar sobre isso. Então, muitas lives vão acontecer e eu vou estar falando sobre a questão da má gestão, porque o Rio de Janeiro tem dinheiro, ele só não está sendo bem administrado. Basta você sair da sua casa e tentar ir para o West Shopping, por exemplo, ou para a Estrada do Mendanha, ou vir da Estrada do Mendanha do West Shopping aqui para o Parque Shopping. Você não consegue transitar em Campo Grande. A cidade foi emburacada de uma vez só. E é isso, quero deixar um beijo para você, agradecer o Samuel aqui do Adorarte, que é o local onde eu estou sendo assessorada por ele e gravando essas lives. Então, um beijo para você. E não se esqueça de falar comigo no direct. Se você gostou dessa live, curte aí também, compartilha. Um abraço, fica com Deus. É isso. Foi.